Chegou o dia em que o fósforo disse à vela: eu tenho a tarefa de acender-te. Assustada, a vela respondeu: não, isso não. Se eu estou acesa, meus dias estão contados. Ninguém vai mais admirar a minha beleza. Fósforo então perguntou: tu preferes passar a vida toda inerte, sem ter experimentado a vida? A vela respondeu: mas queimar dói e consome as minhas forças. O fósforo respondeu: é verdade, mas esse é o sentido da nossa vocação. Nós somos chamados para ser luz. O que eu posso fazer é pouco, mas se eu não acender, eu perco o sentido da minha vida. O fósforo continuou na reflexão: eu existo para acender o fogo. E tu és uma vela, tu existes para iluminar. Tudo que tu ofereces através da dor, do teu desempenho, será transformado em luz. Tu não acabarás consumindo-te pelos outros. Outros passarão teu fogo adiante. Só quando tu te recusares, aí tu morrerás. Porque então não deste vida a nada. Então a vela afinou o seu pavio e disse: acenda-me. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Stamp, então quer dizer que vocês são chamados para ser luz. Este é o sentido da nossa vocação. Entendi. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, você só está sendo poético, como Armando Nogueira foi ao dizer que o Botafofo era mais que um clube. Era uma predestinação celestial. Você notou esta parte do vídeo em que ela diz: eu existo para acender o fogo. E tu és uma vela. Tu existes para iluminar. Faz sentido, Stamp, porque você é branco igual a uma vela. Enquanto você destila o seu sarcasmo, eu prossigo com o sentido do meu vídeo. Ah, eu estou brincando. Que falta de humor é esse? Posso continuar? Vai, vela de 7 dias. Tudo que tu ofereces através da dor, do teu desempenho, será transformado em luz. Brilha a estrela solitária do Stamp, gostei de ver. Tu não acabarás consumindo-te pelos outros. Outros passarão teu fogo adiante. E é assim que a torcida do Botafofo se perpetua, uns passando fogo adiante para os outros. Só quando tu te recusares, aí tu morrerás. Ou seja, vão sofrer até morrer. Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Tá bom, Stamp, parei com o sarcasmo. Me fala então, o que isso quer dizer? Lembra da Fiat lá de Itabirito? Mas é claro que lembro, isso é uma coisa que você não deixa ninguém esquecer. A cada 2 episódios você fala nela. Aquela Fiat com a placa HAV 2112. Pense sobre a última parte da citação bíblica mencionada no início do vídeo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Foi você quem desvendou a mensagem escondida nas letras da placa, lembra? HAV. Eu sugeri que seria acróstico para Heaven, que significa Porto Seguro, ou Paraíso. E daí então eu juntei com o conceito de religare, que significa religar o homem ao que é sagrado e também com o formato da estrela solitária. Então ficou assim. Deus é nosso porto seguro, e Ele está de braços abertos à nossa espera. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A Fiat Uno Mille Fire rodando por Itabirito com aquela placa, aquela hora da noite de um domingo, justamente na frente de você e da Sol. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Caramba, eu não tinha pensado nisso, foi pura sincronicidade. Tu não acabarás consumindo-te pelos outros.
Outros passarão teu fogo adiante. Uma Uno Millifire passando a mensagem para você. E o que eu estou fazendo neste exato momento? Passando essa luz adiante. Dito isso, eu te pergunto. Se o Botafogo não tivesse ficado 21 anos sem títulos, eu não teria notado toda essa sincronicidade envolvendo os números 12 e 21 na placa da Fiat. Não mesmo, porque não haveria sincronicidade alguma. Então você concorda que foi por intermédio da nossa dor que tudo isso veio à tona? Sem os 21 anos não haveria sofrimento. Sem o sofrimento, os números 12 e 21 não teriam chamado atenção. É exatamente isso. Se o Botafogo tivesse conquistado um mísero título naquele período, por exemplo em 1978, porque até merecia ter conquistado. Não haveriam os 21 anos de jejum, não haveria o bate-papo com o Roberto Porto, não haveria a tua motivação para escrever o livro Predestinação Celestial e não haveria a tua surpresa ao perceber a placa da Fiat em Itaberito. Porque no momento em que nós rumávamos para a rodoviária, eu até teria notado aquela Fiat, mas não ia achar nada demais na sua placa. É claro que não. Então é como efeito borboleta. O mesmo conceito do efeito borboleta. Isso, por que vem o nome de efeito borboleta, você sabe ou não? Por causa do bater das asas. Não, então, o pessoal acha que é isso, mas não é. É por causa de o bater das asas vem de um exemplo de um conto do Ray Bradbury, lá dos anos 60. Adoro gente com referência. Não, eu pesquiso essas coisas, mas que tem um conto chamado O Som do Trovão, que os caras fazem uma viagem no tempo para a época dos dinossauros e era Safari, a empresa, e você pagava para matar um dinossauro. Aí você fala, nossa, que absurdo. Não, era um dinossauro que naturalmente iria morrer segundos depois, por um raio, por alguma coisa. Então você só matava um dinossauro que já ia ser morto. Então os caras iam lá para ter a sensação de matar um dinossauro, matava o dinossauro, eles iam lá, tiravam a bala para isso não alterar nada do futuro, e daqui a pouco vinha o raio, por exemplo, e caía nele e ele já estava morto, ok? Essa é a empresa que fazia. Não podia alterar nada do passado. Eles tinham uma plataforma suspensa, que ninguém pisava em nada, era totalmente flutuante. Então você não alterava o passado. O que aconteceu? Um cara entrou em pânico quando viu o dinossauro, saiu da passarela e pisou numa borboleta sem querer. Só que não contou pra ninguém. Voltou pra passarela, matou o dinossauro. Quando eles voltam pro presente, tá tudo diferente. O presidente é um presidente autoritário, não teve, não sei, a guerra, tudo tá diferente, o dinheiro é diferente. E os caras falam, o que aconteceu? Aí olha pro sapato do cara, tem uma borboleta morta. Então é por isso que é feito borboleta. O cara matou só uma borboleta. Agora, essa borboleta ia gerar quantas borboletas? Quantos predadores deixaram de se alimentar? Aí você vai abrindo isso, muda totalmente quem era ele, quem é o país, como tá, tudo. É o lance do efeito borboleta, pai. Stamp, a borboleta 89. Que fantástico, não acha? Porque ela reflete direitinho o gol do Maurício, o detalhe da camisa do Leonardo, com a sua inclinação no momento do lance. Porque a borboleta tem o número 89 em suas asas. E o placar mostrando os números 21 e 12. E a expressão corporal do Maurício formando um pentagrama. Espera um pouco, Stamp. Espera que a minha cabeça está bugando. Então os 21 anos de sofrimento serviram para um propósito. Para chamar a atenção dos números 12 e 21. E aquela Fiat apareceu na tua frente para te passar um recado. Vai, Stamp, continua. Vão dizer que você é doido, vão te chamar de maluco, mas continua porque é isso que você precisa fazer. E de quebra vieram juntas as letras HAV. Que juntando com os números 21 e 12 virou Deus é nosso porto seguro, e Ele está de braços abertos à nossa espera. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso, olha que fantástico. E mais ainda, não era um carro da Ford, da Chevrolet ou da Volkswagen, era uma Fiat. Que pertence ao grupo Stellantis, que em latim significa iluminar com estrelas. Ah não, que doideira, Stamp. Você pode chamar de coincidência, de acaso ou sorte, mas eu chamo de sincronicidade. Porque é muita coisa junta. Poderia ser um passarinho com o número 89 nas asas, ou um louva a Deus, poderia ser até mesmo um gafanhoto. Mas não, era uma borboleta. Para dizer que tudo foi planejado, meticulosamente planejado. Se aquele gol do Fluminense no último minuto da final do Carioca de 71 não tivesse acontecido, então toda a sequência de eventos teria mudado.
Se a sede do Botafofo não tivesse sido vendida em 77, então a paridade com o livro sagrado dos maias não teria acontecido. Se o Botafogo tivesse sido campeão em 82 com aquele timaço, então a borboleta 89 não teria tido sentido algum. No caso, Deus teria que ter projetado uma borboleta 82. Exatamente. Mas o espelho de 82 é 28. 28 vezes 28 igual 784 e 82 vezes 82 igual 6.724. Totalmente diferente do espelhamento na multiplicação entre 12 e 21, que dá 144 e 441. Uma história de ida e de volta. De religare. Além do mais 12 tem a ver com as escrituras sagradas. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. E 12 vezes 12 igual 144, e 144.000 é o número dos escolhidos que vão reinar com Cristo no céu. Então tinha que ser mesmo 12 e o 21. Tinha. Assim como o Botafogo precisava ser campeão depois de 21 anos justamente em 1989. 12 anos após a sua morte em 1977. Para fazer valer a paridade com o livro sagrado dos maias. Para fazer valer a imagem do gol do Botafofo nas asas da borboleta 89. Que baita efeito borboleta, não é mesmo? Que baita sincronicidade. Então você concorda comigo que o futebol é só uma desculpa e que o Botafogo é mais que um clube? Eu concordo. Ele é sim uma predestinação celestial.